Olá, sejam todos bem-vindos. É culto. Culto a Deus que é Pai, Jesus Cristo, seu Filho e Espírito Santo. Confiança. Procurei no dicionário e diz assim: substantivo feminino, crença na probidade moral, na sinceridade, lealdade, competência, discrição de outrem, crédito, fé. Crença de que algo não falhará, de que é bem feito ou forte o suficiente para cumprir sua função. Em Hebreus 4:16 nos diz assim: assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude nos momentos da necessidade. Confiança. Confiança ao nosso Deus eterno. Ele é o nosso Deus sincero. É o Deus que não falha. É o Deus que se aproxima de nós com um amor indescritível. É um Deus que é forte. E Ele é por nós. Então, quando nós nos aproximamos do trono da graça do Senhor, que isso seja em total confiança. Eu digo a vocês, quando vocês trazem os dízimos e ofertas para o altar do Senhor, há realmente um sentimento de confiança de que o restante do mês vocês vão poder dar conta das contas, né? De pagar as contas? Ou você prefere primeiro pagar as contas e depois dar o dízimo? Há uma atitude de confiança, uma atitude real de confiança ao Senhor quando você deposita primeiro o dízimo e as ofertas, não é mesmo? Mas eu sei, eu entendo bem cada um de vocês, porque às vezes é muito difícil nós termos confiança no Senhor quando estamos desempregados, ou quando a nossa família está desestruturada, quando temos entes queridos que estão adoentados em casa. Nós nos perguntamos se realmente conseguimos confiar em Jesus. E eu digo confiar em Jesus, porque acreditar em Jesus, até Satanás acredita. Mas se nós dizemos que somos cristãos, então que haja confiança nesse Jesus, que é o único caminho, é o único intercessor ao Pai por nós. E eu queria ler para vocês João. Jesus, Ele é o bom pastor. Ele cuida das suas ovelhas. E Ele diz assim, João 10:27, nos diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Ninguém pode nos arrancar das mãos do Senhor Jesus, porque Ele é o nosso pastor. Ele nos dá a vida eterna pela graça da cruz. Então, que o seu coração se encha de confiança. E eu quero convidar você a ter esse tempo, e nessa próxima canção, que essa canção seja uma verdadeira oração para vocês. E que ao término desta canção, que você então se apresente ao trono da graça. E que ali você derrame tudo o que está em seu coração e todas as ansiedades, coloque para Ele, porque Ele escuta.
E Ele vem ao teu encontro. Ele vem ao nosso encontro. Que assim seja. Preciso da tua graça abundante aqui. Quebra meu coração e salva-me de mim. Faz-me bem-aventurado em ti. Me ensine a ver quem sou. Faz-me doar ao invés de possuir. Esvazia o meu ego, enche-me de ti. Confiar, mesmo quando a confiança me falta. Ajuda-me a enxergar, mesmo quando meu olhar falhar. Coloque-se na presença do Senhor. Que esse tempo de silêncio, você possa sim se colocar na presença dEle, na presença do trono da graça. Mas isso com confiança. Ore a Deus Pai e a Jesus. Preciso da tua graça abundante aqui. Quebra meu coração e salva-me de mim. Faz-me bem-aventurado em ti.
me ensine a ver quem sou. Faz-me doar ao invés de possuir. Esvazia o meu ego, enche-me de ti. Ajuda-me a confiar, mesmo quando a confiança me falta. Ajuda-me a enxergar, mesmo quando meu olhar falhar. Ajuda-me a confiar, mesmo quando meu olhar falhar. Ajuda-me a enxergar, mesmo quando meu olhar falhar. Senhor, nosso Deus e Pai, nos ajude sim. Nos ajude a enxergar a Tua graça, enxergar o Teu mover, o mover do Espírito Santo em nós, todos os dias, Senhor, que o desejo do nosso coração seja Te encontrar todos os dias, para que essa confiança, realmente, ela seja uma confiança viva e verdadeira, em tudo que nós formos fazer durante o dia, quando lidarmos com a nossa família, com nossos filhos, nossos pais, nossos amigos, Senhor. Quando lidarmos com finanças, Senhor. Quando lidarmos com doenças em casa. Ó, Senhor, que nós possamos olhar para Ti. Porque quando nós olhamos para Ti, a visão se torna diferente. Porque nós, por nossa força, nós não conseguimos nada, Senhor. Mas quando olhamos para Ti, Pai, para Ti, Jesus, então somos fortalecidos. E sim, nós conseguimos ir além daquilo que nós apenas vemos com os nossos olhos. Porque o Senhor nos dá essa visão mais além. Obrigada, Pai. Assim nos acompanha, Senhor, também a palavra que o pastor Renato vai nos trazer. Que seja para nos edificar e trazer um pouquinho mais de Ti, Senhor. Assim eu oro no nome santo de Jesus. Amém. Que a graça de Jesus, aquele que nos acolhe, esteja nos envolvendo e nos direcionando nesse tempo de meditação na palavra, nesse tempo de reflexão. Nesse tempo de meditar em algo tão profundo da palavra de Deus, que nos mostra que algumas vezes, algumas pessoas, ou talvez até muitas, não conseguem compreender a forma como elas agem, ou nem mesmo a forma como elas reagem diante de algumas situações. Queira então que a graça de Deus nos conduza nessa reflexão para a gente poder perceber por que isso acontece. A palavra de Deus mesmo nos revela, assim Paulo, falando aos Romanos, no capítulo 7 da carta aos Romanos, no versículo 14, nos mostra assim que essa realidade, ela pode nos levar a perceber que aquilo que nós somos é diferente daquilo que algumas vezes nós compreendemos de nós mesmos. Aquilo que o ser humano é
por vezes está tão enredado em coisas que lhe escondem da sua realidade, que precisa ser refletido mais aprofundado. Porque isso gera situações, gera ações e gera reações que podem nos comprometer. E quando isso nos compromete, isso faz com que nós não compreendamos a nossa forma de agir. E é assim que a palavra de Deus então resume isso, nas palavras então de Paulo aos Romanos, no versículo 15, dizendo: porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Acontece que algumas vezes existe sim em nós essa percepção de que nós fazemos coisas que nós não queremos fazer. Nós fazemos coisas que nós sabemos que não são boas. E nós reagimos de forma ruim. Algumas vezes de forma bem concreta, até mesmo para pessoas cristãs, no relacionamento com Deus, isso é assim. Nós sabemos que desfrutar da presença de Deus nos abastece, nos renova, nos motiva e nos empolga. Mas não é sempre que nós buscamos essa presença de Deus. Então, por que de fato é assim que nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto? Existem muitas formas de lidar com essa realidade, na verdade. Algumas pessoas relativizam isso e seguem a vida adiante. Se ocupam com outras demandas e a vida segue adiante como se nada tivesse acontecendo. As ações e as reações que geram transtornos, problemas, dificuldades, até mesmo relacionais e tudo mais, seguem adiante. E a vida vai passando e quem sabe um dia elas até morrem sem ter lidado com essas demandas e a vida se foi depois de algumas décadas. Outras pessoas elas acabam justificando essa realidade das formas mais diversas. Elas passam a explicar e até mesmo a terceirizar a responsabilidade, aliás, pelas formas como elas agem e reagem. O problema é sempre dos outros, a responsabilidade é sempre dos outros. Outras pessoas, elas levam essa realidade a sério, dessa forma como Paulo mesmo deixou registrado aqui como palavra de Deus. Ele leva essa realidade a sério ao ponto de refletir o porquê dessas suas atitudes. E essa sua atitude nos mostra que existem também falta de atitude que são marcadas por essa realidade confusa entre saber o que é necessário ser feito e não fazer o que se sabe, na verdade, ser melhor. E essas pessoas, então, elas buscam ajuda. E eu admiro profundamente essas pessoas, essa terceira, ou esse terceiro grupo de pessoas, que ao reconhecer essa realidade buscam ajuda. Muitas dessas pessoas, elas recorrem a terapeutas, a psicólogos. E elas então têm uma experiência de mergulho profundo, elas mergulham profundamente em si mesmas. E elas então buscam respostas para essa realidade. Quando nós olhamos com atenção para essa maravilhosa palavra de Deus, de Romanos capítulo 7, nós percebemos que Paulo está falando de uma realidade, na verdade, anterior a ele conhecer a Cristo. Essa realidade que ele está mencionando de não conhecer o motivo pelo qual ele age e reage, ou não age da forma como ele age, reage ou não age, tem a ver com a realidade anterior a ele conhecer a Cristo. Porque após o conhecimento de Cristo, ele deixa claro que há mudanças em sua própria vida, e isso nós percebemos lá no final do capítulo 7, no versículo 25. Paulo, então, se volta para a realidade de Cristo e mostra que existe, sim, algo que o constrange, algo que o incomoda e algo que o maravilha, algo que o satisfaz como resposta para esses anseios profundos. Ou seja, ao conhecer a Cristo e ao acolher o Evangelho, é possível, sim, começar a distinguir os motivos que levam a ações e reações. Isso acontece pelo fato de que existe, sim, um antes e um depois
de conhecer a Jesus Cristo? Existe sim uma diferença real, essencial e profunda entre a realidade anterior de conhecer a Cristo e a realidade posterior de conhecer a Cristo e acolher o Evangelho. Essa experiência, então, real, transforma o jeito de ver a vida. Muda princípios, muda valores, muda propósitos, muda o jeito que nós procuramos dar sentido às coisas que nós fazemos e não fazemos. Isso leva também a uma percepção diferente de nós mesmos, de quem de fato nós somos. O foco passa a ser outro. E é essa a realidade que nos é apresentada na palavra de Deus. Quando Deus se revela a nós, quando Deus se aproxima a nós através de Jesus Cristo, e esta palavra de Jesus é implantada em nosso coração, o nosso espírito se renova, e a alegria da presença do Espírito Santo em nós faz com que o foco mude, porque os nossos olhos passam a contemplar a Cristo, a viver nessa realidade. Nós deixamos de estar mergulhados em nós mesmos em busca de resposta e passamos a olhar para Cristo como aquele que é a resposta para os nossos anseios e a falta de respostas que nos acompanham a vida inteira. A palavra de Deus responde a isso dizendo sim, que a falta de amor a Deus, acima de todas as coisas, e ao próximo como a nós mesmos, é ali que está a essência daquilo que gera uma falta de compreensão do nosso próprio modo de agir. O problema é que a nossa cultura, nos últimos 100 anos principalmente, gerou uma outra compreensão da realidade, tão distinta da palavra de Deus, que passa a querer nos convencer de que quanto mais nós nos amarmos, quanto mais nós nos valorizarmos, quanto mais nós nos focarmos em nós mesmos, tanto mais bem-sucedidos e realizados nós seremos. E assim, então, encontraremos o sentido e o propósito da nossa vida. Assim seremos pessoas bem-sucedidas. Até mesmo alguns cristãos começam a entender essa realidade a partir desta cultura dos últimos 100 anos. Justificando, então, inclusive, um foco em si mesmo, a partir do grande mandamento que Jesus resume quando fala a respeito do relacionamento com Deus. Citando então o Evangelho de Marcos, capítulo 12, algumas pessoas acabam olhando para a cultura do seu tempo e interpretam a forma como Jesus conduziu a reflexão de forma contrária, porque Marcos capítulo 12, versículos 28 até 33, mostram um foco muito diferente daquele que a nossa cultura quer nos convencer. Porque Jesus diz assim: chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhes houvera respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Veja bem, essa pessoa está se perguntando: como eu devo viver para ser bem-sucedido e realizado? O que é mais importante? Jesus então responde. Jesus respondeu: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Disse-lhe o escriba: muito bem, mestre, e com verdade disseste que ele é o único, e não há outro senão ele, e que amar a Deus de todo o coração, e de todo o entendimento, e de toda a força, e amar ao próximo como a si mesmo, excede a todos os holocaustos e sacrifícios? Pois bem, esse mandamento de Jesus, na forma como ele está sendo narrado no Evangelho de Marcos, ele é duplo ou triplo? Muitas pessoas olham para esse mandamento e dizem: na verdade ele é triplo, porque ele enfatiza amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo.
Mas Jesus disse que o principal é, e ele diz então, amar a Deus acima de todas as coisas, e o segundo é amar o teu próximo como a ti mesmo. Jesus disse que ele é duplo. Será que Jesus estava errado, então? Estava confuso ou não soube dar uma ênfase correta? A tendência do ser humano, desde o relato lá de Gênesis 3, vai nos revelando que é colocar-se no centro. É usar-se a si mesmo como padrão de comparação, como parâmetro de comparação. O problema é que Gênesis 3 ele vai nos mostrando que a origem do descontentamento do ser humano está no fato exatamente de uma comparação errada, um foco errado, um objetivo errado, um mergulhar em profundidades confusas e erradas, sim. Ao se comparar com Deus e querer ser igual a Deus, o ser humano se colocou no centro e desobedeceu a Deus e ficou com esse peso e preso a essa realidade até hoje. Assim, exatamente assim como nos narra Romanos 7, que nós lemos no início. A falta de compreensão de si mesmo, da forma de agir e reagir, está narrada para nós lá em Gênesis 3, quando o ser humano perdeu o foco que era Deus, o seu relacionamento com Deus, e passou a focar-se em si mesmo. Isso gera o quê? Descontentamento. É impossível chegar a um profundo contentamento e a uma alegria transbordante quando nós nos focamos a nós mesmos, porque sempre faltará algo, algo ainda faltará, algo ainda não me satisfez, independente do que seja, porque nem mesmo Deus conseguiu suprir a carência e a ansiedade de um ser humano que olhou para si mesmo e deixou de olhar para ele. É daí que vem essa pergunta do porquê, por vezes, agimos ou reagimos sem compreender a nossa própria realidade, na pergunta que Paulo faz a si mesmo e que se torna a palavra de Deus, que revela para nós a realidade do ser humano. Enquanto nós estivermos repetindo as atitudes dos nossos antepassados, Adão e Eva, a palavra de Deus nos declara que nós estaremos vagando por este mundo sem Deus e agarrados a nós mesmos. A questão é que Deus não nos deixa presos a isso e não quer que estejamos assim. Quando nós começamos a olhar para a realidade de Deus, então Ele quer nos revelar da sua profundidade de conhecimento de nós mesmos. Então qual é o caminho? Qual é a resposta que Deus mesmo nos concede então para experimentarmos algo a mais do que apenas essa realidade desesperadora? O Salmo 139, nos seus últimos versículos, nos mostra isso e nos revela. Salmo 139, 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Essa oração ela nos ensina a buscar aquilo que Deus sabe ao meu respeito. E me ensina a buscar aquilo que Deus sabe ao meu respeito, para além daquilo que eu mesmo compreendo de mim, na minha forma de agir, reagir ou não agir. Esse salmo me leva a mergulhar profundamente na realidade de Deus, para a partir dessa realidade de Deus, deste Deus que sonda pensamentos e coração, a partir desta realidade, então, compreender quem eu sou, a partir de Deus, a partir da realidade dele. Isso pressupõe, sim, um relacionamento sincero, constante e profundo com o próprio Deus. É ter diante de si essa palavra de Deus como um espelho que revela quem eu sou. Porque é Deus quem diz quem eu sou. É Ele
que determina quem eu sou. É Ele quem revela quem eu sou. E quando Ele diz quem eu sou, nada, nem ninguém me convencerá do contrário. Mas no relacionamento com Deus, eu sei que sou muito mais pecador do que posso compreender ou sequer um dia chegarei a perceber. Mas no relacionamento com esse Deus que me sonda mente e coração, Ele me revela também que sou profundamente amado, mais do que sequer um dia chegarei a compreender ou até mesmo perceber. Porque aquilo que Ele fez naquela cruz, através de Jesus, vai muito além do que com qualquer compreensão. Mas revela a mim quem eu sou e do que eu de fato preciso. Isso acontece através desta oração. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Quando isso passa a ocupar um lugar essencial na vida, o resultado são mudanças na forma de pensar, na mentalidade, conforme nos diz Romanos 12, 1 e 2. Há mudanças, há transformações na forma de encarar a realidade e as circunstâncias. Não significa que as coisas ruins deixam de nos acontecer, mas a forma como nós as encaramos muda. E essa transformação acontece. Isso também faz com que, quando isso se ocupa um lugar especial nas nossas vidas, há mudanças na forma de agir e de reagir, na forma de olhar as práticas da vida que precisam de ajustes. Isso muda o relacionamento social. Por quê? Porque a presença de Deus é quem vai determinar aquilo que eu sou, a partir da experiência que eu faço na caminhada com Ele, no relacionamento com este Deus. Porque daí então o Evangelho, ele passa a permear, a preencher, a envolver a minha realidade. E é esse Evangelho então que vai confirmando as minhas decisões ou confrontando as minhas decisões, as minhas palavras, as minhas omissões. O Evangelho então vai mostrando quando aquilo que eu faço ou penso é justificável diante da realidade de Deus ou não. O problema é quando nós focamos em nós mesmos, nós sempre vamos encontrar justificativas para aquilo que nós queremos. Deus vem e nos revela se há em nós algum caminho mau e algo que precisa ser reorientado. E assim então, por meio do Espírito Santo de Deus, essa oração do Salmo 139 vai me revelando que Deus sabe ao meu respeito mais do que eu mesmo sei. E quanto mais eu estiver perto dele, tanto mais compreenderei a mim mesmo e quem ele é. E por fim, então, os olhos daquele que acolhe a Jesus se voltará a Deus. E a realidade de Deus, então, mostrará que tudo aquilo que eu busco, focado em mim mesmo, nunca será suficiente. Mas aquilo que eu busco, na realidade, na presença de Deus, me satisfará. E eu encontrarei tudo aquilo que eu ansiava, mas que nunca encontrava. Porque Deus quer derramar em nosso coração da sua própria presença. Que seja essa também a minha realidade e a sua, a cada novo dia. Amém. Quero te convidar para orar. Ó Deus, como é bom saber que o Senhor sonda a nossa mente, o nosso coração. O Senhor revela então se há em nós algum caminho mau e assim nos conduz pelo caminho eterno, que é o próprio Cristo Jesus. Obrigado porque este teu sondar nossa mente e coração nos revela muito a respeito de nós mesmos. Nos condena, nos acusa, mas também nos absolve, nos perdoa e nos eleva o foco, o pensamento, tudo aquilo que é necessário ser transformado. Obrigado, porque o Senhor assim não nos humilha, mas o Senhor nos acolhe para experimentarmos então todo o teu amor, presença, perdão e cuidado.
Faz com que isso seja renovado mais uma vez, Deus, neste momento na nossa vida. E que através de nós, então, mais pessoas encontrem a Ti como Senhor e Deus amoroso, cuidadoso, como Deus que sonda mente e coração e nos conduz em direção à eternidade. Obrigado, Pai, pela Tua presença. No nome de Jesus, recebe honra, glória e louvor. Amém. Seja o nosso louvor, cada dia que vivemos sob Tua direção. Seja o nosso viver, ouvir a Tua voz e Te obedecer. Mesmo quando nos sentimos fracos, tristes e sem direção, Tu serás a nossa força, a nossa salvação. Tu serás a alegria do nosso coração. O Senhor é nossa força, a nossa salvação. Ele é a alegria do nosso coração. Seja o nosso louvor, cada dia que vivemos sob Tuas direção. Seja o nosso viver, ouvir a Tua voz e Te obedecer. Mesmo quando nos sentimos fracos, tristes e sem direção, Tu serás a nossa força, a nossa salvação. Tu serás a alegria do nosso coração. O Senhor é nossa força, a nossa salvação. Ele é a alegria do nosso coração. Que esse tempo de culto tenha renovado a sua experiência com o Deus que conduz, que ampara, que direciona. Que assim você saia assim também abençoado sob o cuidado e o olhar atento de Deus. A mão está quebrada, eu caí lá de cima e foi bem feio o tombo. Mas Deus está curando a mão e a obra dele Ele continua fazendo do mesmo jeito. Que assim o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que Ele faça resplandecer o rosto sobre você e tenha misericórdia de você. Que sobre você o Senhor levante o seu rosto e que Ele mesmo te dê da sua própria paz. Amém.